Muito boa tarde. Muito boa tarde. Bom, Facebook está tendo essas coisas. Abudumane, boa tarde, obrigada. Ali, malimana, uxa ali, alinde. Espera, vos tudo, vos está drito. Facebook às vezes está tendo esse paranoias que boca está conseguir. Podia olhar tudo. Gente que está na tela, nem número de gente que está na tela, Sambo Gomes, muito boa tarde. Bom, o objetivo desse direto da OS e o objetivo compensa como e único e preocupação que nós tudo não temos no país. Que deve vai acontecer exatamente dia domingo, dia 30 do mês de agosto. Então, isso me constitui preocupação da nós tudo, risco com o país e com o povo na cure, a nós tudo, ninguém quer ficar de fora, a nós tudo não corre risco, portanto, acho como é importante a nós tudo para não poder emitir uma opinião, para não poder apelar à nação guineense a não comparecimento nas assembleias de voto. A não comparecimento nas assembleias de voto. Guineenses que devem participar nesse. Guineenses que tá tendo uma complicação, vou desculpar, às vezes tá tendo uma complicação na internet, tá tendo complicação com a minha própria que tá por explicar, com a minha própria encaixa. Então, a nós tudo importante, a boca que pode fazer direto, escrevi na boa página. Importante chamar atenção à nação guineense. A boca pode fazer direto, escrevi na boa página. A boca pode fazer direto, fazer um vídeo. Ou explica filhos de Guiné-Bissau qualquer risco que nós estamos na cure. A nós, com a Constituição, que nós temos tele, não temos liberdade na nossa terra, não tirado liberdade. Na Constituição está suma e que não existe. Diz na que é maldito se assalta poder na Guiné-Bissau. Diz na que esse assalta poder, diz na que o maro permitido ilegalmente toma destino de que país? No país entra na barra funda até a osso. Não viveu num pleno terror. Não terror de que o povo que tem liberdade nenhuma. E preciso a nós tudo para não entrar na rede social, porque não já essas campanhas que ela faz de engana o povo guineense para votar se sentença de morte. Essa sentença de morte que o povo guineense chamado para votar. Sentença de morte, sentença de extinção de filho de Guiné-Bissau na sua própria pátria. Sentença de silência e de poder praticar ditadura ao mais alto nível naquele país contra uma nação indefesa. Meus irmãos, e preciso a nós tudo. Não pega telefone, não consegue liga no familiares, não liga no amigos, no papel aqueles. Mas próprio guintes que votado enquanto deputados da nação, que votado para esse povo, sou uma representante do povo, e chega momento para quebrar medo, para entrar terreno, para entrar bancas, para rir terreno, para dar conta povo guineense, que é que chamado para ele para votar, porque a maioria de nossa população que é que chamado para ele para votar dia 30. Mesmo a Missandra que sinta necau, nunca conhece documento 100%, nunca conhece parte do documento, mas nunca conhece tudo. Mas conhece através de quê? Um conselho através de Gervásio Silva Lopes,
com obi a ossa atentamente empanhava de Gervásio, cuida mais de metade, o chegava, arranja tempo, volta direto a início para poder perceber. Porque a mim, não tem nem noção que risco que o povo na cure, que o povo guineense na cure, que o nosso país na cure, manca tem noção como é tem nesse ponto. Meus irmãos, cada de nós tem responsabilidade de ajudar a chegar a mensagem de salvar no país, de salvar no cabeça, porque cada de nós com aquela perante situação, amanhã buna miste papel cedo tarde. Amanhã buna miste papel cedo tarde. Se você buscar ter liberdade de expressão no próprio país, um país, uma nação que firmantado base de sangue, que firmantado base de sacrifício, que um dia, que 12 dias, que 11 dias, que 11 meses, foram mais de 11 anos, luta de libertação dura um ano. Aliás, luta de libertação dura 11 meses. Mas, aliás, 11 anos, com luta de libertação dura 11 anos. Nos combatentes estão na matos e na terra, para salvar no país, para salvar a nação guineense de ditadura salazarista, que tem Guiné-Bissau uma província portuguesa. Na altura era Guiné Portuguesa. Que o próprio regime salazarista por no base de uma ditadura durante exploração, durante 500 anos, que o povo sofreu na pele. De que o irmão está acorrentado, é chicoteado, é levado, é vendido na América Latina e outros países na América, no continente americano e outros países. Meus irmãos, a nós nunca conquistar na independência que brincadeira, nunca pude bem permitir em momento algum punhado de guintes, punhado, númerozinho de guintes toma no país a hipoteca, toma no país a bindi, toma no riquezas de hipoteca em benefício deles próprios. A osso te acabou de Gervásio. Choram finca jujo. Pede Deus, fala Senhor, Deus está dando tanto sofrimento, mas tanto sofrimento, para Deus ter pena de nós. Mas é preciso a nós próprios, para não ter coragem de enfrentar esse regime ditatorial sisoquista que está implantado no país. É preciso para não ter coragem. Porque o nosso povo que vota Fernando Dias da Costa, que dá logo se socorro esses barrimessa, logo na primeira volta, coisa inédita, que nunca aconteceu na Guiné-Bissau. Que nunca aconteceu na Guiné-Bissau. E para ver mesmo povo se lanta e não põe tudo custa na ordem. Povo de Guiné-Bissau é preciso não ter coragem. A ossa alguém pode falar, buna papia porque você está fora. Não. Se estava também dentro, talvez nascer um daqueles que cana calar. Que cana calar perante essa anarquia, essa ditadura que está implementada na Guiné-Bissau. Meus irmãos, e triste. E triste para nós, próprios filhos de Guiné-Bissau, que para analisar documento a osso de guintes, ditos ativistas, que se ativista de quê? Porque ativismo está defendendo interesse de uma nação. O que está defendendo interesse de um punhado de guintes, com esta destruição de que país, com esta construir vida boa, base de sofrimento de um povo, com esta angariar riquezas, base de sofrimento de uma nação.
Nesse cálculo de guintes. Moja guintes na face como postes. Moja guintes na face como aqui está falado flyers. Na fala vota sim. Vota sim que o povo guineense caconse. Que o povo guineense caconse. Mas me chama povo a razão. Me chama povo para não parar um bocado, não analisar, não pensar na nossa cabeça. Porque não tem capacidade para pensar. Não tem capacidade de analisar bem com mal. Por isso mesmo, comanda, dia 23 de novembro de 2025, no DS super mais de que bar mesa. Não quer dizer que se como pode chamar mesa. No deles ser na urna. Não mandeles para quinto dos infernos, tudo o que estava na cabeça sediante. Não mandeles para quinto dos infernos. E para o povo ter capacidade de poder diferenciar mal que bem, de discernir mal que bem. Povo de Guiné-Bissau. Boa punta esses. Se urna quando vai na 2025, dia 23 de novembro, conosco de Fernando Dias da Costa, sou presidente eleito para a nação guineense. Sabia de que comandante sai que se falso golpe para interromper. Sabia de que comandante que permite para não vontade respeitado. Sabia de que comandante que permite. Sabia de que comandante que respeita não vontade, uma vez que é chamado para vai para a urna, para acudir presidente da República. Sabia de que comandante que permite. Sabia de que comandante é tomando resultado, é cinta riba dele, é assaltar poder, a você cria, CNT, como Conselho Nacional de Transição, de grupos de traficantes de droga, de grupos de narcotraficantes criminosos, gentes que têm monsuço de sangue, sanguinários, terroristas, gentes que assaltam no país. Gentes que assaltam no país para ser benefício próprio. Gentes que nunca não tinha de cuidar na urna para representá-lo. Gentes que nunca não tinha de dar poder alguma vez na Guiné-Bissau. Nunca confia eles poder, nunca. Nunca tinha de confiar eles poder. Nunca tinha de confiar eles poder. E gentes que governando ao longo dos anos, desde 2020, traduzindo o sofrimento de toda uma nação. Coisas que nunca não olham no país. Não olham mortes, tena iago, não olham no irmãos na matado, no irmãos na sequestrado, não bam maltratado, não matos de no terra, no irmãos na sequestrado, na espancado até a morte. Não olham dentes entra, de dentro de casa de papel de filhos. Para humilhar eles, para soltar alguém diante dessa família. Tudo que o povo de Guiné-Bissau não assiste. Um governo, como aqui está falado, dirigentes de um país está defendendo uma nação, está defendendo ser povo. Mas enquanto a nós, no povos da Murina, diferentes hospitais na Guiné-Bissau, de nunca teneu nenhuma garrafa de soro para tratar um doente de paludismo. Nunca teneu nenhum tipo de reagente para detectar doença com os povos na Murina, que a osca está matando o mundo. Metem dinheiro de para comprar armamentos. Tem dinheiro de para comprar carros de água quente, para que o povo sai na rua para reivindicar que esse direito, para bombar água quente, para lançar gases lacrimogêneos, foguear tiros de bala real, suta no irmão sinodiante, toque friantal, toque matar. Não houve caso de rapazinho de toca-toca, ajudante de toca-toca. Vou desculpar de forma que está. Quer dizer, há muitos anos que senti que senti uma revolta, uma tristeza, uma angústia dentro de mim que senti.
Uma angústia. Estou angustiada, passam 2 noites. Nunca consegui dormir de noite. Não bem na tendo sono para amanhã a partir de 5 horas. Na ponta que nós noiara para não merecer tudo isso. Com um punhado de gente na submetindo a ela. Que submetindo a ela ao longo de anos. Esse baquim que está no diante, irmãos. Esses assassinos, esses criminosos. Esses guintes que pensam na nós. Que pensam na nós. Gente que nunca não dá poder na urna. Nunca não votei eles pensando na Sissoko. Que vive, que perdi eleições na 2019 para 2020. Perdi eleições limpo pus contra Domingos Simões Pereira. A nós tudo não se vê. Nuno Gomes na Bento Maciço e Vamposa. De forma ilegal. Ainda que tenha queixa interposto, uma reclamação no Supremo Tribunal de Justiça para candidato vencedor de eleições. Que nós tudo não é resultado que apresentado. Não é gráfico que mostrado o mundo. Cada dia que o Burmédio vence, verde perde. Cada dia que o Burmédio vence, verde perde, na qualquer que seja competição no mundo. Qualquer que seja competição no mundo, Burmédio automaticamente dita derrotado, verde dita quem que ganha, até porque verde esperança. Mas aquilo vai figurar exatamente, verde vai figurar exatamente na candidato que ele se fala perde. Logo, Burmédio que está expulsado vai figurar exatamente na candidato que ele se pede como ele ganha. E cuido para via de arma. Resultado de povo guineense virado é anos tudo. Guintes que nunca está poder, eles que estão governando riba de nós. Eles que estão mandando riba de nós. Porque o povo nunca teve ousadia de lantar para sair na rua para falar basta, chega. A osso não parar de que na custa, que na cedo e na cedo, mas osso não para. Povo, você sinta perigo na bem. Você sinta perigo na bem. Esse é um diploma de legalizar morte. Ou sentença de morte que vou chamado para ele. Ou sentença de morte que vou chamado para ele dia 30. Ou sentença de morte. Ou sentença de humilhação. Ou sentença de silêncio voz de uma vez por todas. Da piocha Sissoko que tem poder absoluto na Simone na Guiné-Bissau. E mata, espanca, e sequestra, e prende. Até os nossos irmãos estão dentro de celas, de diferentes calabouços na Guiné-Bissau, e não maltratado lá. Sem nenhuma culpa formal. Até os tribunal tira despacho, juiz tira despacho e produzir despacho e fala para pôr eles em liberdade. Esse é o primeiro viés. Que guinte estou dito. Lei massado na notera, na Constituição, suma cubano está falando, espanhol está falando pisoteado e massa amassado, conforme é miste. Na Guiné-Bissau, nada que sai lá. Nada que sai lá, irmãos, tem a os. Jobe morte de vigário, forte morte revoltante. Nem com capa de que menino. Puta tenedor, como é que menino matado. Rapazinho de toca-toca, que espancado até a morte. Tá no barri. O panha pecador se metil na saco bruto, bucaba tomar rames, burrodear, sutal toque fria lá, fuguear tiros, o vai largar na mar. Ai, guineenses. Deco não põe no corações. Não de homens valentes que falaram eterna que terra. Um punhado de quem temara pós pano, tudo. Ai, Deus se casado. Ai, triste. De Guiné triste. Ai, pena. Na Constituição da República que tem nenhum tipo de problema. Toqueses de Góssiga, Constituição da República está revido para próprios deputados da nação.
cidadão pode lançar na Guiné e falar misto para rever a Constituição da República. Se escreveu carta e mandou nota alguma coisa para a Assembleia, deputados poder apresentar o que proposta, que pedido de que cidadão. E está aprovado para 2/3 de deputados da nação. Não deram deputados. Não deram deputados da nação. Não deram deputados. Assembleia dissolvido. Mas parlamento, Assembleia dissolvido. Mas enquanto que tem novos deputados eleitos para a nação guineense, que toma posse na Assembleia, que outros que perdem seu mandato e continuar com o mesmo estatuto. Arbitrariedade na praticado na terra. Prisões arbitrárias. Nós, irmãos, não mamés espanhado, não papéis baçotados, humilhado, para sair, para manifestar, para reivindicar que é direito. Se só formou Guiné-Bissau com metade tudo de milícia, ou mais de metade, tomou quantidade de nós irmãos vamos como tropas, desse armas crocodilo dentro do país, ilicitamente. Sem Assembleia SEBI, sem governo SEBI, nenhuma autoridade na Guiné-Bissau e que autoridade diante de Sissoko. E torna homem único, onipotente naquele país. Único. Que está fazendo que misti. E da ordem que misti. Até a hora Sissoko está fora de no país. Sissoko continua no governo e não manda. Deus! Esse é o país que nós somos. Esse cal país que nós domesticamos. Uma Constituição revida de forma ilegal. Peça clata de comando militar. Peça clata de Conselho Nacional de cal transição. De cal transição. Guineense, se a nós não tirado o que não cuide. Dia 23 de novembro de 2025, não tirado ele, que não vontade, quando vai expressar na urna. Não tirado ele. A os guintes que não massacraram, que não mataram o filho que está na escola. Pensa nesse. Pensa nesse. Pensa nesse. O filho que está na escola. O filho, a boca está na Guiné-Bissau, perigo como na cure. Era um contão. Perang contau, talvez buna bang ganado com 10 mil, 5 mil canto. Perang contau, que é como catene, que ao longo dos anos, bom morrer na miséria, bom vive na miséria, e que gente na vive na luxo na Guiné-Bissau. A bobo filho que está na escola, ao longo desse ano, tudo, o filho que está na escola. O fica coitado como filho na casa, se escola abre uma semana, e vai greve, e faz canto, o cacibinam próprio, e qual tipo de dano letivo. A babuta mansi, que menos de 300 francos CFAs dentro de Bocassa, outra hora boca tenena, nimpa comprar pão duro, para dar filhos, para fazer água pô, para dar filhos para comer. O catenen. O tá chega ao hospital, para boa atendido, toca outros está morrendo assim. É que tem atenção, é que tem quem que não atende eles. Boca tem reagentes, boca tem seringas, até seringa, que tem no hospital. Ora que para atendeu, é que dá uma receita para bobar comprar, ou na mão de que próprio técnicos que tá para comprar na farmácia, bem na revenda boss, ou boca de vai comprar na farmácia. Gente não morre, suma bicho na Guiné-Bissau. Pobreza na sola, boss cada dia. Botou de liberdade de expressão dentro de boterra, que custa sacrifício de combatentes de liberdade da pátria para salvar, para botar naquela liberdade que botar, que independência que dado com Cabral e seus camaradas, filhos de Guiné-Bissau corria para lutar, para que terra seja liberta. O que acontece? O que acontece? Que liberdade vou tirar dela. Ao longo desse ano, vou coça nem papia. Gente soltado até dentro de suas casas, riba de sua varanda, tudo humilhação. No papéis, no mamés, no irmãos, povo passa naquela terra. Goste com a Constituição que nós não temos.
que dá-nos direito à manifestação. Que fala não tem liberdade de expressão, rádios, tudo atacado na Guiné-Bissau. Tudo rádio que sai para papiar, para contar a verdade que rádio é alvo de ameaça. Dentro de nossa terra, rádios, tudo ficado lá. Para bobai abrir o tenenancan. Mas miste punta, a mim miste não punta, gosse filhos de Guiné, miste punta boss. Miste punta boss. Se é assim tudo que passa durante anos, que continua a passar, até a os, você tem liberdade dentro do meu próprio país. Você tudo para sair na rua, você pode sair na rua. Você vota, que voto rabidado, é tomar que se socorro, é tirar, é cabecinha lá, porque ele se tem tudo se plano delineado, porque se socorro se beba como tudo maneira que faz, povo de Guiné-Bissau na perral, sentença de povo na urna que não vai mostrar ele. E chigadia não vai sentenciar na urna. Não falemos fora. Boca tem lugar mais na Guiné-Bissau. Mas aquilo é resultado de alguma coisa. Aquilo é resultado. Aquilo é resultado de nada. Antes, pelo contrário, o que é que acontece? É sair com armas. É de um golpe falso na Guiné-Bissau. É tomar poder com o povo deles. É cinta nele. É na enriquecer cada dia. É que interessa de vós. Bona passa miséria. Bona passa fome. É na tortura vós. É na fazer o que é mister. Tudo custa na Guiné-Bissau hipotecado. Tudo empenhado, tudo vendido. No mar de nós. Que não tem um dos melhores mar na costa ocidental de África. Talvez se não compete, quem não compete que e Guiné-Conakry. No mar de nós, no peixes. Arroz não pode comer há anos de naquele se salta poder. Tanto barcos custa na Guiné-Bissau, na pesca, barcos senegaleses e outros canoas ilicitamente. Tudo que falado em benefício do povo, que é que bota beneficiar dele? Que é que o povo de Guiné, que é que vou beneficiar dele durante o mandato desses? Que é que vou beneficiar dele? Não levar na Gana Bos como que cai a estrada de Bafataca Gabo. Que é que vou beneficiar dele? A não ser ditadura, riba de Bos, maltrato, matança, espancamento, tudo de Bos como ninguém cana papia nada, cria milícias, faz coisas contra Bos. Boba vota ali. Maioria absoluta dado Fernando Dias da Costa. Gosto que ela bem fala, vos passai para vota. Esse documento que nem boca se peram conta vos, porque um observagem direito. Bom, sumami, não tem conhecimento um bocado nessa matéria, um bocado. Peram conta vos. Gervásio conta vos como militares a os na Guiné. A não se vê na Constituição. Todos militares e paramilitares e fala ninguém. Mas ninguém capudi enquanto a boi militar é ativo, que é ativo, ora que você está na função, você pode candidatar a nem deputado da nação, você pode candidatar. Você pode fazer parte de nenhum partido político, você pode identificar claramente a boi cidadão. Você pode ter um partido que você acha como e o favorito, o candidato favorito, você pode muito bem claro, muito bem explícito na Constituição, está muito bem delineado. Gente que está violando, para bem mister violar, a seu favor. Constituição que fala como ai Deus, vou por dan, casibi, pabia comandei que eu estou fazendo, casibi, pabia de que mandam, casibi, entendeu? Gosto para não próprio usar coisa lá, de casa, põe dados móveis para usar. Então, agora tempo estudo, é ano estudo, um massacrado, peram contra vos, no Constituição, claro, mas claro, gente está abusando. De que artigo na Constituição da República para bem mister abusa dele?
Coisa que é verdade, que ela está claro. Alguém que a posição comer que farta e sinta que contente e falar na bate governo. Mas que ela está com si. Para ver como gente está fazendo em benefício próprio e que benefício de nação. É bate durante anos de se socor no poder. Nunca é que tem parlamento para vigiar ações de governo e que desiste. É fácil sempre. Que é miste? É badia no cofre de Estado. É fácil. Que é miste? A boca cacibi que aqui paramilitar era entendeu. Paramilitar e guardas costeiras e polícias. Polícias significa polícia de intervenção rápida, polícias trânsitos, como um cacibi tem mais um outro tipo de polícia, mas que coisa não faz assim, cacibi. Aquelas que está falando paramilitares, militar agora é baquim, e que não conhece, são forças armadas, que ela criaram para PAGC. Durante a luta de libertação nacional, e criado forças armadas revolucionárias do povo, e para defender o povo, para defender o território de qualquer que seja ameaça. Então, é fardados, é que tem direito a candidatar, nem a militar, qualquer que seja partido político, é que tem direito. Constituição vê dele ser por completo. Enquanto você é ativo, o que pode ser um militante de nenhum partido, o que pode manifestar como a boi e coisa lá, a boi como aqui está falado, a boi botar simpatia para tal partido, nem para tal candidato. Sabia de quê? Porque a boi tem papel claro, explícito na Constituição da República. Defender no território e defender no povo, na integridade. A boi está sendo submisso a poder político. Quer dizer como governo com o presidente, com a assembleia e demais órgãos do país está riba de bom. A boi submisso a poder político. O que pode ser alguém que não vai interferir em assuntos que têm a ver com situações políticas, nem com governação, nem com nada. A bobo está lá para manter paz, para manter estabilidade de que país e dar segurança a filhos de Guiné-Bissau, cidadãos que estão na Guiné-Bissau, quer e nacional, quer e estrangeiro. Aquilo aqui é o papel. Nenhum militar, nenhum paramilitar que pode nunca ser o candidato, nem sequer a deputado da nação, quanto mais para candidatar para a presidência da República. A OS, essa é a Constituição que é fácil. Para ver se só como este militariza no país, suma que nós tudo nós já não se vê, não assistir, não está a acompanhar ao longo dos anos. Um militar, mesmo estando em ativo, e poder candidatar à presidência da República.